E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e de repente isso pode ter um efeito colateral que você ainda não faz ideia. Mas eu não sei se você já parou para pensar em ter uma renda extra com queijo vegetal. Muita gente não pensa nisso, não é a primeira coisa que enxerga com os queijos vegetais, mas meio que acontece um curso natural nisso daí, e é sobre isso que eu vou falar. Porque, veja bem, o mercado hoje em dia, o que nos oferece? Quais são as possibilidades de compra que a gente tem? Imagine você na sua cidade agora, nesse momento, se você quiser comprar um queijo vegetal fermentado, para onde que você vai? Tem muita opção? Se tem, ótimo, mas essa não é a realidade da maioria das cidades que a gente está. Então, o que acontece é que o mercado ele ainda tem muito espaço para crescer. E eu não sei se você está pensando só em alguém que também está na sua condição de busca por um queijo vegetal, mas, sim, quando a gente pensa em queijo vegetal, a primeira coisa talvez que vem na cabeça, pelo menos na minha acaba vindo, são as pessoas que não consomem laticínios por questão ideológica, que seguem a filosofia do veganismo. Mas tem muito mais gente que vai atrás de queijo vegetal e que nem parou para pensar no veganismo. E pessoas que muitas vezes têm condição de saúde que não permitem consumir queijos tradicionais, ou precisam reduzir muito o seu consumo. Caso de intolerâncias, por exemplo, intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Mas muito mais pessoas que podem consumir tranquilamente queijo tradicional, mas por uma opção de saúde querem reduzir pelo menos isso. E quando você oferece uma opção mais saudável e com gosto de queijo, aí não tem por que não. Então essas pessoas elas estão cada vez mais aparecendo por conta de uma própria conscientização em relação à alimentação. Então, o que acontece? Você tendo esse queijo vegetal fermentado para oferecer na sua cidade, por exemplo, sem dúvida nenhuma, isso daí vai ser sim um produto muito interessante para o consumo de quem tiver no seu redor. E por que eu estou falando que isso daqui vai ter um curso natural se você começa a fazer queijos vegetais? Porque quando você faz um queijo vegetal desse curado, fermentou ele, curou, esperou ali 20 dias, 30 dias de repente, a hora que você tem aquela peça na mão, você tem um certo apego com aquilo, porque foi todo um desenvolvimento que você acompanhou. E dificilmente você vai querer comer aquilo sozinho. Talvez o primeiro pedaço você vá comer, mas aquilo ali, a hora que você come e percebe aquela delícia ali, você vai querer compartilhar isso com alguém próximo, seja alguém da família, seja algum amigo, e é assim que começa. Porque daí, esse alguém da família ou esse amigo, ele vai conhecer alguém que está dentro dessas condições que eu falei no início, e vai querer, de repente, oferecer para isso. E o mais interessante é quando as pessoas percebem, num queijo vegetal fermentado, a possibilidade de presentear alguém. Porque é um produto que não é fácil de achar, como eu falei. Então, quando alguém se depara com um queijo vegetal desse e lembra de alguma pessoa na família, por exemplo, que tem uma intolerância à lactose ou que não consome queijo de maneira alguma, dar isso de presente acaba sendo uma lembrancinha muito interessante. Eu mesmo, quando eu morava em Portugal, eu comecei a fazer queijo vegetal e o curso foi esse, porque como fazia muito tempo já que eu não consumia queijo tradicional, eu já estava um pouco mais afastado, da textura, do sabor do queijo tradicional. Então eu juntava algumas pessoas que consumiam queijos tradicionais para experimentar e meio que me guiar, dizer, essa textura tá meio assim, não sei, tá meio ou o sabor tá quase, não sei o quê. Nossa, esse aqui sim ficou excelente e tal. Então essas pessoas acabavam me guiando e eram pessoas que consumiam queijo tradicional. Às vezes tinha algum encontro de colegas e tal, eu acabava levando
justamente para ouvir a opinião de outras pessoas também, né? E nessas festinhas assim, sempre aparecia gente que não podia consumir queijo e a hora que experimentava aquilo ficava encantado e queria mais. E aí como é que faz, né? Uma pessoa que eu não conheço direito, está querendo tal, o que vai acontecer é ter uma relação comercial envolvida nisso. E é assim que começa, né? Você vai vender para uma pessoa, vai comprar e tal, essa pessoa vai mostrar para um outro, que mostra para um outro, que mostra para um outro. A hora que você vê, o seu sonho de consumo passa a ser uma geladeira só para guardar queijo vegetal, né? Para você poder compartilhar isso com outras pessoas. E uma vez que você percebe essa possibilidade, pela legislação, não é a coisa mais difícil do mundo de você se legalizar para fazer esse comércio. O que você precisa é ter uma cozinha, né, que seja separada, né, não seja a mesma cozinha que você prepara a sua comida, pelo menos ter uma bancada, uma pia, que você possa lavar utensílios e trabalhá-los em cima de uma bancada com o seu mixer e tal. Então não precisa nem ser uma cozinha montada, né? Pode ser uma sala adaptada para isso. E, obviamente, uma geladeira para você maturar isso. E em relação à própria legislação, como um microempreendedor individual, está cada vez mais fácil disso acontecer. Então, de repente, se você não tinha pensado nisso, os queijos vegetais eles podem te trazer uma renda bem interessante no fim do mês para complementar a sua vida.